dente, gatinha não. Essa aula tá maravilhosa. Peraí, esqueci de me apresentar. Volta. Meu nome é Kátia Muniz, do ateliê Kátia Artes. Eu trago pra você como pintar um gatinho. Que tal? Gente, olha, deu trabalho pra pintar, pra elaborar, pra gravar e pra editar. Então, por favor, comenta, dê um joinha, compartilha, entendeu? Me ajuda a crescer o canal, colabora. É só dar um clique aí, se inscrever no canal, outro clique no joinha e assim, comentou, beleza, já cumpriu suas o mínimo que você pode para poder contribuir aí com a Kátia. Você segue o meu passo a passo que você vai pintar um gato muito lindinho. Assiste episódio 1, episódio 2 e o episódio 3. Então, ó, bora pra aula. Oi pessoal, dica para vocês, ó, eu vou fazer pintura numa toalha de banho, então eu tenho a minha placa aqui, que não é uma placa, é uma linda, essa tipo de escritório, de mesa. Eu depois vou fazer um vídeo contando a história para vocês. Olha só a largura, a espessura, ó, dessa placa, que eu não chamo de placa, eu chamo de pedaço de mesa. Gente, eu consegui isso aqui numa bênção muito grande. Foi. Vou fazer um vídeo depois só sobre isso. Ela é 40 por 50 e ela é tão bonita que eu resolvi não passar a cola permanente direto nela. Cola permanente acrylex, que a gente passa, estabilizar essa imagem, que a gente passa, né, para poder fixar o tecido. Peguei uma bolsa plástica aqui, um plástico grande, recortei e colei na placa. Envolvi a placa, não colei. Eu envolvi a placa com esse plástico atrás, ó. Atrás tá todo colado com aquela fita de lacrar caixa, aquela fita transparente que a gente lacra a caixa para embalagem. Tá gravando. Então, ela tem 70 centímetros, tá? A placa tem 50. Então, qual é a sugestão aqui? Que eu quero pintar um pouco no centro, aqui no meio, né? Então, na hora de fixar na placa, é dica, gente. Parece clichê, parece bobeira, parece, né, uma coisa assim sem importância, mas eu sei que tem gente iniciante que me segue e precisa saber disso. Então, ó, quando eu fixei o tecido aqui na placa, o que eu vou fazer? Ó, terminação da placa aqui e do outro lado. E lá do outro lado, ó, aqui assim, ó, aqui no final, tá vendo? Ó, meu dedo. Sei que tem 70 centímetros. Eu vou deixar sobrando igual para cada lado. Então, para você não correr o risco de passar o teu risco e ficar torto mais para a direita ou mais para a esquerda, faz esse segredinho aí que vale a pena. Ó, vou deixar na régua certinho o tanto da terminação da placa para lá, eu tenho que deixar igual para o outro lado, para a direita e para a esquerda. Não adianta não, gente. Tudo nessa vida é matemática. Nossa, eu que nunca gostei no tempo do colégio,
Nunca gostei de números, mas não adianta. Já me convenci que tudo nessa vida tem matemática. Ó, aqui, ó, se eu tenho 70 de toalha, 70 centímetros de toalha e 50 na minha placa, sobra o quê? Obviamente, 10 centímetros para cada lado. É o que eu vou deixar. Então, aqui, ó, a placa parou aqui, né? Ó, então, exatamente dali até aqui, ó, aonde eu tenho 10 centímetros. E do outro lado a mesma coisa. Assim eu tenho certeza que eu vou passar o meu risco no lugar certo. Ok? Ok? Aí quando eu venho com o meu risco, eu já fiz ele na medida da toalha, da tarja da toalha. O que eu vou fazer para saber que está certinho? Também 10 centímetros de espaço aqui no risco para eu começar a minha pintura, ó. Claro, eu quero dizer, na realidade, se você quiser pintar toda a tarja da toalha, aqui, ó, todinho, fazer um fundo, pode fazer. Eu tô falando quando o teu desenho é um pouco menor do que o tamanho do espaço a ser pintado. Aí você centraliza dessa forma, ok? Então, espero que tenha ajudado essa dica aí. E podem me cobrar. Eu vou contar a história dessa minha placa maravilhosa aqui para vocês em outro vídeo. Gente, agora dica da fita crepe. Ó, que você vai passar a fita crepe para proteger a área que não vai ser pintada. A dica da fita. Aprendi isso há pouco tempo, porque eu sempre colava fita aberta e na hora de arrancar estraga todo o pelinho da toalha, toda essa linha da toalha. E você vai entregar um trabalho, né, para a pessoa tão super bem pintado e com as linhas puxadas aqui, fica muito feio. Mas eu aprendi há pouco tempo e é claro que eu vou ensinar vocês. Ó, aqui eu já colei um bom pedaço e agora faltou aqui. Peguei a fita, já marco aqui. Ai, balançou. Marco aqui onde eu vou colocar. Trago ela desse lado aqui, ó, e dobro, gente, ó. Dobrei. Praticamente ela dobra a metade e a outra metade, ó, vai ficar coladinha aqui sem estragar a sua toalha. Compreendeu? Só um pedacinho para vocês poderem entender, que aqui eu tenho que passar nela toda. Peguei a fita, marquei, olha, aqui tá o final onde eu vou pintar. Marquei, pressionei apenas essa parte e esse outro lado aqui, ó, sem precisar nem tirar do tecido. Ali eu já firmei, ó, desse lado eu já colei e a outra abinha da fita eu simplesmente dobro. Gente, isso aqui dá uma diferença, ó, acabou. Você conseguiu, você protegeu a parte que vai pintada, né? E você tem um acabamento fino, perfeito, sem danificar a linha. Ok? É isso. Vou passar aqui em tudo para transferir o meu risco e começar a trabalhar. Aí, se você gostou, compartilha, ok? Olha como é que fica bonitinho. Nossa, antes eu colava tudo. Na hora de arrancar, as linhas subiam junto. Deve acontecer isso aí com você também. Mas a gente não sabe, né? Então, a partir de agora, dobra a sua fita crepe. Beijo. Eu vou iniciar aplicando em volta do gatinho o diluente. Ó, diluente para tinta de tecido. Eu vou aplicar, trazer um pouco mais para cá. Aqui ao redor. Aqui, ó, em toda a volta dele, com o pincel Condor,
454 a referência, número 14. Movimento circular. Para não secar, que hoje está muito calor aqui, imediatamente eu vou trabalhar. Não sei se está dando para vocês verem aqui, ó. Mostarda e amarelo canário. Eu vou iniciar com mostarda na pontinha do pincel. Como se eu estivesse varrendo essa tinta para o lado de fora. Ficou bem concentrado. Eu limpo o pincel no paninho e vou vir com esse pincel aqui, ó. Pituá Condor 462, número 6. Para suavizar o que eu já coloquei, ó. Vou umedecer lá no diluente. E ele vai dar uma suavizada no que eu já coloquei. Não preciso fazer um contorno certinho, que vai ficar muito artificial. O que eu vou fazer? Eu vou agora com o diluente, não lavei o pincel. O diluente, no resíduo que tem aqui de tinta, eu já vou aplicar desse lado aqui. Automaticamente, ó, já vai ficando diluente e tinta. Aqui, ó. O resíduo que tinha, né, no pincel do lado de cá, quando eu apliquei. Nesse mesmo resíduo eu pego o diluente, ele vai ficando suave e eu posso ir direto. A luz tá de frente pro rosto, pra cara do gato, né? Então, aqui eu tenho que tomar cuidado com alguns detalhes. Ainda sem lavar o pincel, vou só dando uma enxugada no paninho. Pegar um pouquinho do amarelo canário. Iluminar aqui, ó. Agora, com marrom café, aplicar aqui, ó. É isso mesmo, sobre o que eu já coloquei. O restante de fundo dessa toalha, eu vou escolher prolongar essa tinta só no final. Aí, por que eu falei isso? Que vou trabalhar o fundo todo depois. Porque assim que o gato ficar pronto, eu vou ver que tom, que eu não, é a primeira vez que eu pinto esse risco, então aí que eu vou ver que tom que vai harmonizar para eu colocar. Eu me antecipando agora, pode ser que depois do gato pronto eu não goste. Então, eu prefiro fazer ao longo aqui da toalha depois. Que aí eu vou saber harmonizar os tons. Gente, a minha referência para pintar esse gato tá ali no meu notebook, ó. Tá ali. Essa é a minha referência. Agora eu vou aplicar diluente no corpo todo do gato com o pincel pituá. Mas se você tiver em color clareador, pode usar nesse momento também, tá? Os dois vão te dar o mesmo efeito, só que o incolor clareador, ele clareia ainda mais a tinta, suaviza o tom da sua tinta, né? Vamos por parte, porque se eu aplicar em tudo, vai secar. Então, eu vou trabalhar aqui embaixo, o primeiro de fora para dentro, do corpinho para o rosto. Agora, eu vou aplicar cinza claro.
e areia. Mesclando as duas cores. Ó. Agora com o melão, na pontinha do pincel, eu vou fazer aqui como se fosse acompanhando o corpinho, o risco, né? Agora eu vou pegar agora o caramelo, também na pontinha. Eu vou aplicar aqui. São muitas cores. Agora o camurça com diluente, porque eu já começo a ter a base secando aqui, então eu misturei o camurça no diluente. O risco aqui do carbono eu deixei forte demais, então eu tô tentando suavizar com a própria tinta. O início é tão esquisito, né, gente? Depois vai dando forma. Então, por isso que quando o cliente me pede para ver o trabalho, não adianta, eu não fico mostrando o processo. É bom ele ver pronto, dentro daquilo que ele pediu e está esperando, combinou, né? O processo, ninguém precisa. Você encomenda um bolo, você fica lá olhando quantos ovos a boleira colocou, confeitaria, quantos frascos de... Não, você não vê, você pega pronto e adora comer, é uma delícia. Assim é com a gente também. Faça um bom trabalho e ofereça o resultado melhor que você pode. Novo tom. Agora, como ele é bem escuro, é o cerâmica, né? Novo tom. Então, é a sombra mais escura que eu tenho até agora. Vou com muito cuidado, realmente, na pontinha do pincel. Ó. Aqui, ó. Aqui eu tô fazendo um movimento de zigue-zague, ó.
Esse aqui, gente, é o pincel 10 da Condor, da linha 454, é que já apagou. Agora eu aplico o diluente para fazer o preenchimento de base e poder ir para os detalhes. Nos olhos eu ainda não passei não. Cinza claro. Aqui, areia. Mostarda, um pouquinho por aqui. Limpo o pincel. Agora eu pego o melão. Dou uma mesclada nas cores, uma suavizada. Um pouquinho. Ai, o pincel caiu. Volto no pouquinho do amarelo.
O melão, na verdade, o melão. Com esse tom aqui, ó, flamingo. Agora, umedecendo o pincel no Aquarela Silk, não é em água, no Aquarela Silk incolor, que a embalagem nova é essa aqui agora, Fashion Colors, Aquarela Silk, ó. Tá? A embalagem antiga é essa. A embalagem nova é essa, mesmo produto. Ok? Ok. Aí umedeci um pincel. O pincel 454, esse é número 2. Pode ser o número 0 também. Aí vou pegar o novo tom, que é o cerâmica. E vou com cuidado trabalhar os lugares que eu já passei o caramelo. Em outros mais também. Agora eu vou com marrom, reforçando as sombras em alguns pontos.
Então, para tirar a marca, eu venho com esse outro que tá seco, suavizando. Para não deixar muito marcado. Da orelha. Pode deixar a tinta mais concentrada aqui. Por dentro. O segredo aqui é sempre você, quando aplicar, varrer a tinta para a direção certa. Ó, eu apliquei a tinta, não é só aplicar, tem que varrer essa tinta na direção como se fosse já do pelo do gato. E assim vai dando a forma do bichinho. Nota que já vai começando a definir mais. Você vê que eu usei a primeira sombra de caramelo, depois novo tom e agora o marrom. São os tons de sombra principais, tá? Com carinho, devagar, você vai conseguindo marcar certinho, entendeu?
Agora eu já vou começar a marcar antes que eu me perca a marquinha aqui da boca junto com o nariz. Uma marca ainda que não é a definitiva. Só para mim não me perder de cada coisa aqui. Do bigode. Já posso deixar mais ou menos aqui. E agora suavizar isso tudo. Ai, já tá ficando cuti-cuti, gente. Agora, um pouquinho de azul hortênsia. Bem de leve, tirando o excesso do pincel. Aonde eu apliquei o cinza claro, tá? Aqui, ó. Um azulzinho discreto aqui. Aí não tá fluindo porque a base tá seca. Molha o pincel no diluente e vem que ele vai fluir, tá? Agora, peguei um rústico e com um pouquinho de aquarela silk vou diluir o 422 000. Eu vou com muito cuidado, sem me empolgar muito,
fazendo leves marcações e suavizando. Ó, para dar mais profundidade ainda. Ó, linhas, e eu venho suavizando. Então, pessoal, continuando, vou trabalhar o olhinho agora. Eu vou utilizar o Aquarela Silk Incolor para poder umedecer o pincel. E as cores que eu decidi são essas daqui, ó. Vou trazer aqui com cuidado, ó. Ocre ouro, verde maçã, verde pistache, ó, verde oliva e sépia, para finalizar o preto. Então, vamos lá. Pincel liner 422000. Esse aqui tá apagadinho, mas é o número 2454. Então, pessoal, mas antes eu apliquei, ó, o branco aqui de base para ficar o olho bem vivo. Então, eu gosto de aplicar uma base com branco antes de começar a pintar. Enquanto ele seca um pouquinho, eu vou aplicar o branco também
Aqui, ó.